Glória a Deus por estarmos na casa do Senhor mais uma vez. Nós vamos, antes de citar o texto que vamos ler para esta mensagem, nós vamos orar ao Senhor. Amém? Abaixa a sua cabeça, vamos orar a Deus. Pai Celestial, no nome de Jesus, aqui estamos nós na casa do Senhor. Igreja tua, Senhor, nós louvamos a Ti, porque isto é grande bênção. Eu sei, Pai, que o Senhor já tem falado com o Teu povo, com as pessoas que estão neste lugar, através dos louvores, através das orações. Eu sei que o Senhor já tem tocado nas vidas. Eu sei que pessoas aqui já receberam libertações, já receberam uma palavra rema, uma palavra profética, porque estar na tua casa é ser abençoado assim. Senhor, então eu oro também para que este momento de ministração da tua palavra possa receber a tua aprovação. Mais que isso, Deus, que o Senhor tenha liberdade para operar neste lugar, que os corações aqui, Senhor, sejam levados, Senhor, em obediência ao Senhor, cada entendimento seja trazido cativo em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Eu coloco a minha vida à disposição do teu Espírito. Venha, amado Espírito, sobre a minha vida, usa-me para a honra e glória do teu nome, para abençoar este povo. Eu oro para que entre a minha vida e a desses irmãos seja posto o teu sangue, Senhor Jesus. E eu oro para que a tua palavra, a palavra que me destes, Deus, eu oro para que ela cumpra o teu propósito em cada vida que o Senhor trouxe neste lugar. Nós oramos agradecidos e sujeitos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga amém, igreja. Isso significa assim seja, eu concordo, vai acontecer comigo. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 11. Nós vamos ler dois textos. Na realidade, vamos ler três. Romanos 12, 11. Nós vamos ler Levítico 6, 12, 13. E 1 Tessalonicenses 5, de 17 em diante. Amados, então vamos lá. Romanos está no Novo Testamento, lá para o final da Bíblia. Levítico está no Velho Testamento, então no início. E 1 Tessalonicenses fica depois de Romanos. Amém? Então vamos lá. 1 Romanos, capítulo 12, versículo 11. Quem achou, diga achei. Tem pouco achei. Mas achei. Então, vamos lá. Já acharam 12, Romanos 12, 11. Amém? Então, vamos ler. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Amém? Diga zelo. Diga fervor. Amém. Agora vamos para Levítico. Levítico é para o início da Bíblia. Levítico, capítulo 6, versículo 12 e 13. Levítico 6, versículo 12 e 13. Quem achou, diga achei. Amém. Vamos lá. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Amém? Diga, o fogo não deve ser apagado. Agora vamos para 1 Tessalonicenses, lá para o final da Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler
versículo 17 ao 19. Precisar de uma Bíblia, assente-se perto de um crente. E o crente, por favor, compartilhe a palavra com a pessoa que está do lado. Amém, igreja? Às vezes a gente fica vendo, nós como pastores daqui de cima ou ali, a gente vê pessoas no auditório sem ler e do lado de alguém que está lendo a Bíblia. Isso é muito feio, né? Aqui temos Bíblia aí. Temos o celular. Tudo bem. Está sendo compartilhado? Mas é bom compartilhar. Amém? Que é bom que você leia. Lendo, ao ouvir e ler, você está assimilando com mais força dentro de você. Amém? Então, crente, compartilhe com o seu próximo aí do lado. Vamos ler o versículo 17 até o 19. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Diga, não pode ser apagado o Espírito Santo na minha vida. Amém, glória a Deus. Queridos, nós vamos ainda continuando nesta série de despertamento. Eu vou estar falando com os irmãos sobre despertando para uma vida de fervor. Despertando para uma vida de fervor. Aí vem algumas perguntas que você responda para si mesmo. Qual seria o padrão que Deus estabeleceu para a nossa vida espiritual? O que Deus espera que eu viva na terra com relação à minha comunhão com Ele, com relação à vida que eu tenha que ter com Ele? Será que Deus faz alguma exigência? Qual é o nível que Deus exige para vivermos a vida espiritual aqui na terra? Existe uma exigência, existe um padrão. E eu digo para você, mediante aquilo que a palavra de Deus nos traz, que existe sim. A resposta para essas perguntas é sim, mas qual o padrão? Qual o nível? A resposta é nada menos que uma vida de fervor. Diga fervor. Mas para que a gente entenda, né, o que significa isso, essa exigência espiritual da parte de Deus, nós precisamos saber o que é fervor. Se nós não soubermos o que é fervor, até no dicionário e também o que significa isso na palavra de Deus, na Bíblia, a gente não vai entender esta exigência, nós não vamos entender esse padrão que Deus espera que tenhamos nesta relação com Ele, amém? Então vamos lá, no dicionário, fervor significa estado daquilo que ferve, mais ainda, ardor, grande desejo. Outros significados semelhantes ou paralelos que estão ali junto, tá? Significa grande desejo, devoção ardente, grande dedicação, ardor, algo que fica aceso, chama, devoção, grande desejo, tudo isso está relacionado com a palavra fervor. E biblicamente falando, o que refere-se à palavra fervor? Refere-se a manter uma vida com Deus de intimidade, diga intimidade. Uma vida com Deus de intensidade, diga intenso. Uma vida intensa na relação com Deus. Uma vida de lealdade, uma vida de entusiasmo. Diga, entusiasmo. Vamos dar uma paradinha, olha para o teu irmão, dá aquele sorriso para ele de orelha a orelha. E dá aquela olhada para ver se ele está tão animado assim. Ai, Jesus. Alguns você vai olhar assim e vai... Jesus Cristo, né? Entusiasmo, irmão. Entusiasmo, ardor, fogo. Aleluia. Animação.
entusiasmo e constância. É isto, na relação diária com Deus, através do Espírito Santo. Significa também, biblicamente falando, uma vida de fervor. Significa manter a chama do Espírito Santo acesa dentro de nós. Para alguns fica às vezes difícil entender esse negócio de chama de fogo, Deus, Espírito Santo. Você já vai saber sobre isso, né? Por que é chamado de chama de fogo? Por causa que o Espírito Santo é chamado na Bíblia, é descrito na palavra como fogo. Diga fogo. Diga, o Espírito que habita em mim é fogo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Né? É fogo, manter a chama do Espírito Santo acesa, refere-se a fogo mesmo. E por quê? Queridos, todas as manifestações de Deus para os homens na terra, o que a Bíblia relata, em todas estas manifestações, onde Deus aparecia de forma visível, obviamente não de forma corpórea, mas uma manifestação da glória de Deus, em todas estas aparições, que é chamada de teofania, em todas estas aparições, acontecia o quê? Fogo. Tinha a presença de fogo. Quando Deus se manifestou, apareceu pela primeira vez para falar, se revelar a Moisés, a Bíblia diz que ele apareceu no deserto numa sarça que pegava fogo e não consumia. E uma voz saía de lá e falava com Moisés. Se você depois quiser conferir, a gente não vai abrir esse texto. Mas em Êxodo capítulo 3, versículo 2 e 3. No Monte Sinai, depois que Deus revelou a Moisés e mandou que ele fosse libertar o povo lá na terra do Egito, a Bíblia diz que Deus começou ao trazer o povo da escravidão egípcia e ao caminhar pelo deserto, muitas manifestações de Deus foram visíveis aos olhos do povo. E em todas elas havia... Está muito fraco esse fogo. Em todas as manifestações de Deus no deserto havia fogo, igreja, isso aí, fogo, havia fogo, lá no Monte Sinai, havia chamas de fogo, quando Deus se manifestava no monte, ao redor do monte havia uma auréola de fogo, e ninguém podia chegar perto, quem chegasse perto, era consumido, era fulminado. Então a manifestação em fogo era algo muito comum no Velho Testamento, nas aparições do Senhor. Então aos olhos dos israelitas, a presença da glória de Deus, isso está lá em Êxodo 19, 18, parecia um fogo consumidor. E em Êxodo 24, versículo 17. Agora um detalhe importante, amados. As instruções, esse texto de Levítico que nós lemos aí, as instruções para os sacerdotes no Velho Testamento, para o altar dos holocaustos, havia um altar onde os holocaustos eram feitos, porque no início, no Velho Testamento, os holocaustos tinham que ser feitos para a purificação dos pecados, até que Jesus Cristo, no Novo Testamento, veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e em um só e único sacrifício, ele pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Diga aleluia, meu irmão. Sacrifício de Cristo no Calvário trouxe para mim e para você salvação. Então eliminou esses holocaustos que eram feitos no Velho Testamento para purificação, para comunhão, para libertações. Mas, enquanto havia esses sacrifícios, tinha vamos chamar assim, o aspecto, a ordenança para que o sacrifício acontecesse, tinha que ter um altar. E neste altar, onde os sacrifícios, os holocaustos aconteciam, esse altar tinha que ter fogo, que foi o texto de Levítico. Detalhe.
todo o Velho Testamento aponta para o Novo. É uma figura do Novo. É uma ilustração do Novo Testamento. E o altar, o Senhor deu a ordem para que, no altar do holocausto, o fogo nunca se apagasse. Amém? Esse fogo nunca se apagasse, os sacerdotes não podiam deixar o fogo apagar. Porque o fogo representava a presença de Deus. Diga o fogo de Deus. Ou diga o fogo na minha vida representa a presença de Deus. É tal qual, amados. Lá no Velho Testamento, o altar não podia deixar de ter fogo. O altar precisava ficar sempre aceso. Diga aceso. Agora olha para o teu irmão e diga, tua vida está acesa? Eita! Diga para o teu irmão de novo assim, eu posso ver fogo em você? Oh, Jesus, toma conta, aleluia. O altar tinha que ter fogo, simbolizando a presença do Senhor. O fogo é a presença de Deus. A Bíblia diz no Novo Testamento que quando o Espírito Santo, antes mesmo, quando Jesus Cristo veio, João Batista falava a respeito dele e disse assim, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo de Deus é fogo. E lá no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, a palavra de Deus diz que veio sobre os irmãos, os apóstolos e todos os discípulos que estavam naquele cenáculo. Veio sobre eles com um som de um vento impetuoso. O Espírito Santo desceu e inaugurou a entrada na terra. Inaugurou, não que ele não se movesse, mas daquela forma, para assumir, se colocar no lugar de Jesus Cristo, para selar as nossas vidas com salvação. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio em manifestação de fogo. E viram sobre eles, diz a Bíblia lá em Atos, línguas como de fogo. E daí para frente eles começaram a operar neste fervor. Diga fervor. Diga fogo. Aleluia. Amados, agora eu queria estar explicando a respeito da questão de você relacionar, ou eu, ou cada um de nós cristãos, relacionarmos o fervor a uma simples manifestação emocional mais extravagante. Aquelas coisas que às vezes sentimos enquanto cantamos, né, enquanto estamos louvando. Há muitas manifestações assim extravagantes com relação ao mover de Deus. Alguns caem no chão, outros fecham os olhos, outros choram, outros põem a cabeça entre os joelhos, outros se ajoelham. Enfim, manifestações que demonstram que você está sendo extremamente tocado pelo Espírito Santo. Mas é importante entendermos que o fervor do Espírito não está somente nestas manifestações, e muitas das vezes quase nunca está. Essas manifestações espirituais extravagantes não significam literalmente fervor do Espírito. E nem tampouco as manifestações dos dons espirituais. Tipo dons de línguas, revelação, que seria profecia, curas. Não significa literalmente uma vida de fervor. Hoje o Espírito Santo deseja ressaltar, falar conosco, despertar em nós a respeito de um viver com fervor.
uma vida mais aquecida, uma vida mais na presença dEle, uma vida mais cheia dEle, uma vida que manifeste isso para os outros. Diga amém, igreja. Aleluia. O Espírito de Deus deseja que haja isso em nós, que essa busca por Deus não seja somente num caráter de ficar emocionado na hora de cantarmos um cântico bacana. Não, seja muito mais do que isso. A verdadeira experiência fervorosa, isso é muito importante, é aquela que arde sim no peito, que você sente a presença de Deus aqui dentro, mas não somente fica aqui, tipo, chorei, minha emoção foi a 1000, mas sobe para minha mente, para o meu intelecto. Eu consigo entender o que é isto. Eu consigo entender o que Deus está falando comigo. Eu consigo entender como Deus está mexendo comigo. O que está acontecendo. Então começa ardendo no peito, mas atinge a minha mente, trazendo essa conscientização. E depois emana brasas do Espírito para todas as áreas da minha vida. E produz transformação real, permanente no dia a dia. Amém? Não é simplesmente eu ter aqui uma manifestação emocional extravagante de toque de Deus. Ah, senti, mas e por que você sentiu? O que aconteceu? Ah, eu senti um calafrio. Ah, era um arrepio de baixo para cima? Era um arrepio de cima para baixo? Nós conhecemos uma pessoa, uma irmã em Cristo. Não é daqui não, tá, gente? Vocês não ficarem especulando. Ela dizia o seguinte, que a manifestação, ela definiu assim, a manifestação espiritual na vida dela. Então, ela disse assim, a manifestação de calafrios, de arrepios de baixo para cima, era o diabo. E a manifestação desses arrepios de cima para baixo era de Deus, é do Espírito Santo. Isso é muito raso, né? Deus nos deu uma capacidade intelectual, não somente uma capacidade emocional para sentirmos coisas, mas uma mente, razão, intelecto, para nós entendermos que Deus está falando e o que Ele está falando. Por que eu me senti tocado? O que Deus está falando comigo? O que o Senhor quer comigo? De repente, os meus músculos amoleceram, os meus nervos amoleceram, porque Deus está falando comigo a respeito de orgulho. O Senhor está falando comigo, mandando eu parar em alguma coisa que eu estou fazendo na frente dEle. Eu preciso entender, então, o fervor espiritual, desse contato com Deus, essa experiência fervorosa, ela deve não somente atingir meu coração em emoção, porque nós somos corpo, alma e espírito, amém? Mas ela também, essa experiência, ela deve atingir minha cabeça, meu intelecto, para entender que Deus agiu, está agindo, o Espírito Santo está tocando em mim, e vai haver transformação real, lá no dia a dia, durante a semana. Amém, igreja? Uma vida de transformação. Resumindo, ninguém que tem fogo de Deus deixa de evidenciá-lo no viver diário. De alguma forma, o fogo automaticamente vai arder. O fogo vai aparecer. O fogo vai incendiar os outros. Amém? Será que tem gente que é capaz de incendiar outros aqui? Não precisa responder. Deus deseja que sejamos incendiários. Tem até que tomar cuidado, né, para falar essas coisas, né? De repente acontece algum incêndio, vai dizer que foi os crentes da Novo Israel. A coisa está tão bagunçada por aí, né? Pois é.
Mas não, incendiários do poder de Deus, aonde chegarmos, em vez de pegarmos o gelo do ambiente, nós vamos derreter o gelo e incendiar pelo poder do Espírito aquele lugar e aquelas vidas. Diga amém, igreja. O Senhor deseja que eu e você entendamos isso e nos coloquemos para viver uma vida com fervor. A Bíblia, a palavra de Deus, desde o início, ela instrui a vivermos uma vida de fervor. O apóstolo Paulo disse, sejam cheios do Espírito. Está lá em Efésios. Em Tessalonicenses, que nós acabamos de ler, não apagueis o Espírito, em algumas versões, e não extingais o Espírito Santo. Então não apague este fervor na sua vida. Outro texto da palavra de Deus que fala sobre fervor, sejam fervorosos no Espírito, texto de Romanos que nós lemos também. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, lembra que o pastor pregou aqui sobre a igreja de Laodiceia? Quantos lembram? Foi uma pregação com bastante ensinamento a respeito até da cidade de Laodiceia. E por que aquela igreja foi tão repreendida? Ela foi a igreja que não teve nenhum elogio. Jesus apareceu ali para aquele líder da igreja e repreendeu aquela igreja. Mas uma das partes principais da repreensão, que ela era uma igreja morna. Ela não era fria nem quente, ela era morna. E o Senhor disse, vomitar-te-ei da minha boca. Porque és morna. O Senhor deseja que sejamos cheios do fogo. E não mornos. Que não representemos uma vida na presença dEle, muito menos evidenciemos uma vida em que o Espírito Santo age e faz alguma coisa. Deus não deseja que sejamos uma vida crua, uma vida sem fogo, mas o Senhor quer despertar em mim e em você uma vida cheia, diga cheia. Uma vida cheia do Espírito Santo. É para vocês participarem também, acorda, vou pregar só para vocês aqui. Vida cheia do Espírito Santo. Vida cheia de fogo. A palavra do Senhor diz, não apagueis o Espírito, sejam fervorosos. Jesus Cristo repreendeu Laodiceia pela falta de fervor. A exortação e exigência que o Senhor nos faz hoje, amados, é que vivamos nada menos que uma vida cristã cheia de fervor. E eu quero compartilhar com você sobre os benefícios de viver uma vida cheia de fervor. As bênçãos de viver uma vida no fogo, diga no fogo. As bênçãos, queridos, há bênçãos por viver uma vida pertinho de Deus. E há realmente perdas por vivermos uma vida longe. Ou mais ou menos longe, tipo um pé lá, outro cá, tipo morna. Há muitos prejuízos. E eu quero compartilhar com você exatamente isso. O que causa no cristão uma vida incendiada pelo Espírito Santo. Quais os benefícios de uma vida de fervor? Primeiro, o fervor elimina a preocupação com a opinião alheia. Diga, elimina. Queridos, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 5. Atos, fica no Novo Testamento. Tem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Tem o Atos, amém? Capítulo 5, versículo 28 e 29. Todos acharam, amém? Atos, capítulo 5, versículo 28 e 29. Que lhes disse, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Amém? Então, o primeiro sinal, vamos chamar assim, o que causa no cristão uma vida incendiada pelo Espírito Santo, quais os benefícios? Primeiro, o fervor elimina a preocupação com a opinião alheia.
uma vida cheia de Deus, uma vida cheia do fervor do Espírito Santo, é uma vida que não se preocupa com o que os outros pensam dela. É uma vida que não se rende a comentários ferinos, gelados, que denigrem, tentando fazer você parar de viver o evangelho vivo de Jesus Cristo. É uma vida que não se preocupa com os falatórios contrários ao seu viver de fé. É uma vida que não liga para a opinião das pessoas. O que aconteceu aqui neste texto? A Bíblia diz que não somente o povo que era contrário àquele ensino a respeito de Jesus e de seu evangelho que os apóstolos estavam pregando, mas também as autoridades. E as autoridades mandaram que eles parassem de ensinar no nome de Jesus. E disseram, vocês estão enchendo Jerusalém desta doutrina. Essa doutrina não é boa, parem de falar desse Jesus, do sangue desse homem. Mas Pedro, cheio de fervor, cheio do Espírito Santo, cheio do fogo de Deus, ele declarou, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Tipo, não me interessa a opinião de vocês. Eu tenho uma ordem expressa de Deus. Há um fogo dentro de mim que não pode se apagar. E não vai ser opinião alheia que vai me deter, que vai me impedir de pregar o evangelho, de viver uma vida na presença de Deus, de manifestar a minha fé. Não vai ser opinião alheia, porque o fogo de Deus não pode se apagar. Aleluia! O poder do Espírito Santo na nossa vida faz com que nós tenhamos uma identidade espiritual inabalável. Ah, mas não gosto dele, não. Olha, está vindo lá o crente. Aí você começa a passar mal porque as pessoas não estão gostando mais de você. Aí você começa a se interessar pela opinião que os outros estão falando a seu respeito. Ah, ele não gosta disso, não gosta daquilo. Não pode sair, não pode ir no barzinho, não pode ir nas baladas, não pode fazer sexo, não pode isso. Aí você começa a se incomodar e começa a ceder. Antes era o corpo inteiro para o Senhor. Vamos fazer dar esse exemplo. Aí você vai se incomodando com a opinião alheia a respeito da sua postura de fé, da sua postura de santidade. E aí já não é mais o corpo inteiro, você já começa a dar um braço. Daqui a pouco, na outra semana, no outro mês, você cede, dá uma perna. Uma parte do seu, da sua cabeça, os ouvidos, uma das suas audições do seu ouvido. Daqui a pouco você está com uma outra parte do corpo, a outra perna. Daqui a pouco você está com todo o corpo. Isso é falta de fervor. Quem tem o fervor de Deus dentro da vida, não se incomoda com opinião alheia. Seja ela de autoridade, seja ela de colega, seja ela de um afeto, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você se relaciona. Quem está com o fogo de Deus dentro da vida, não se incomoda com o que os outros pensam a respeito da sua postura de fé. Porque você tem uma identidade, e essa identidade foi marcada pelo sangue de Jesus, e ela é mantida pelo fogo do Espírito Santo na sua vida, igreja. Precisamos nos despertar para uma vida de fervor,
Uma vida de fervor me dá uma identidade cristã inabalável. Não me interessa o que meu chefe pensa da minha fé. Não faço a mínima ideia, não ligo para isso, não faz diferença na minha vida. É assim que funciona. Não me interessa que o professor A e B da faculdade não gosta de crente. Um monte de rugas para ele. Não me interessa. Porque dentro de mim arde uma chama. E esta chama significa, chama-se Espírito Santo de Deus. Ele é vivo, Ele é poder, Ele é fogo, Ele é transformação. Ele mudou minha vida, Ele anda comigo, Ele me transforma todo dia. Ele cuida de mim, Ele é meu amigo. Não tem conversa. Quem tem o fervor do Espírito Santo não se dobra para a opinião alheia. Quantos casais, pessoas que saíram da igreja, se desviaram do caminho, porque ouviram a opinião do seu afeto. Vi muito isso acontecer. Um monte de moças e rapazes. Faltou fervor. Faltou fogo do Espírito. Vi também mulheres casadas que deixaram de ouvir o Espírito Santo para ouvir a opinião alheia do seu afeto, do seu marido. E sabe o que aconteceu? Lá na frente, eu vi todo esse processo. Perdeu o marido. Quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, mas as coisas, sabe o que acontece? A gente acaba perdendo a Deus e as coisas. Então mantenha a chama do fervor de Deus na tua vida. E não dê ouvidos para a opinião alheia. E se você está fazendo isso, está faltando fervor na tua vida. Você vai falar, pastora, como que eu vou ter o fervor? Eu já vou te falar isso. É importante nós entendermos que a presença do Espírito do Senhor é fogo que faz com que acenda o meu ânimo, a minha alegria, o meu desejo de estar na presença de Deus. Amém? Vamos lá. Segundo, o que o fervor traz de benefício? O fervor me capacita e me motiva a abandonar o pecado. Olha o que diz Salmo 119. Salmo fica lá no meio da Bíblia praticamente, então fica super fácil você achar. Mais ou menos no meio da Bíblia. Salmo 119, nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 119, versículo 9 e 11. Como pode o jovem manter puro a sua conduta? É uma pergunta, né? Vivendo de acordo com a tua palavra. Versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém? Agora vamos para João, Evangelho de João, lá para o Novo Testamento. João, capítulo 17, o versículo 17. João 17, 17, diz assim: santifica-os na verdade, é a oração de Jesus ao Pai, a última oração de Jesus pelos seus discípulos aqui. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E vamos ler Gálatas, vai mais para frente ainda, bem perto lá para o final da Bíblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão aos desejos da
carne. O benefício de uma vida de fervor, ela me capacita e me motiva a abandonar o pecado. Queridos, a sede por Deus, esse fervor, aquilo que eu faço acender dentro da minha vida pelo Senhor, não aquela coisa gelada, sem graça, morna, aquela relação espiritual de vir à igreja somente no domingo e me assentar nos bancos e não sentir nada por Deus, ou só me emocionar aqui, mas sair daquela porta para fora e ir lá em casa e na rua e no dia a dia, eu não sentir nada, eu não ouvir Deus, eu não sentir o toque de Deus, eu não ouvir a repreensão, eu não ouvir a instrução, eu não ter o calor da sua presença e nem o desejo de buscá-lo, é porque está faltando fervor. A minha vida está numa relação morna com o Senhor, mas o Senhor está nos despertando nesta noite, diga amém. O Senhor deseja que a sua presença em nós produza como consequência uma motivação na luta contra o pecado e na busca pela santificação. A minha vida na presença de Deus, ela vai me motivar a lutar mais contra o pecado. Diga, lutar mais. Vai me motivar a lutar mais contra o pecado. O pecado, quando aparecer, ele não vai chegar como um gatinho. Sabe aqueles bichos? Não precisa ser gato ou cachorro, qualquer um animal doméstico, que vai se aproximando e você vai passar a mão nele e tem aquela carinha de bonzinho, né? O gato da Márcia. Que eu tenho maior medo. Eles dizem que são bonzinho. Mais ou menos. Então, aí você vai com aquela, né, vai passar a mão assim, bonitinho, né, Juliana? Aí você vai passar a mão, aí o gato, em cima de você, né, dá aquela, e te arranha. Ou aquele cachorro que você vai passar a mão, né, e ele já vira e te abocanha, né, igual o Spike para tomar banho. Muito bonzinho o Spike, né? Mas para tomar banho não é não. Entendeu? Vai tomar banho o cachorro morde todo mundo. Não tem como, morde até os donos, morde todo mundo. Mas, assim o pecado, sabe? Quando a gente está na vida mais próxima de Deus, quando o poder do Espírito está dentro de nós, o pecado não vai ser esse cachorrinho domesticado, que se finge bonzinho e que você vai passar a mão, vai se aproximando. Não! Ao contrário, uma vida de fervor mantém suas antenas de resistência contra o pecado bem acesas e alertas. Aleluia! Mantém essas antenas bem acesas. Você não vai ficar andando na beirinha do precipício. Por quê? Porque essas antenas já começam a apitar. Isso é uma vida de fervor. Então, uma vida de fervor, ela vai me capacitar e me motivar a abandonar o pecado. Vai produzir em mim essa motivação. A presença do Senhor, não somente para eu abandonar o pecado, para eu fugir do pecado, mas também para eu buscar uma vida de santificação. Buscar uma vida mais perto. Então, fui na igreja domingo, senti assim uma coisa boa que eu nunca tinha sentido. Aí fica só nisso. Não, meu irmão, tem muito mais. Deus quer tocar em você mais profundo. Deus quer libertar teus comportamentos lá na sua casa. Quer libertar teus comportamentos lá no serviço. Quer libertar estas emoções estranhas que você tem de vez em quando ou de vez em sempre. Não ande só no raso, no pouquinho. O Espírito Santo é a abundância de poder, é a abundância de fogo, é a abundância de libertação, é a abundância de cura, é a abundância de vida. Então não ande no raso, se aprofunde. O fervor
Ele vai capacitar você a não só abandonar o pecado, mas buscar uma vida na presença do Senhor mais perto, maiores experiências. Esta vida de fervor, de estar mais perto de Deus. Você vai começar a se dedicar mais na leitura da palavra do Senhor. Uma disciplina e dedicação nesta leitura. Amar a palavra de Deus, se dirigir pela palavra, viver uma vida de santificação. Jesus Cristo ensinou nesta oração: a tua palavra os santifica. Ele orando, ele dizendo: Senhor, a tua palavra os santifica. Queridos, esse livro santifica. Eu quero dizer uma coisa aqui para as pessoas viciadas. Vamos chamar esse livro de remédio. Ele tem aqui milhares de comprimidos. Esses comprimidos são poderosos para curar enfermidades crônicas, chamadas vícios comportamentais, vícios morais, vícios químicos. Só que, assim como uma receita médica prescrita pelo mais top dos médicos, se ela não for obedecida, o remédio ali prescrito não for comprado, e de forma assim completa, obediente, correta, não for cumprido, o doente não vai ser curado. Então eu quero dizer uma coisa para todas as pessoas que lutam com vícios de qualquer tipo. Este livro tem poder de te santificar. Só que ele fechado, você pode ter 10 exemplares na sua casa. Ele não vai fazer absolutamente nada na sua vida. Mas se você usá-lo como uma receita de um médico mais top de todo o mundo, de todos os séculos e de todo o universo, as suas doenças serão curadas. Os seus vícios serão eliminados. Mas ele precisa ser ingerido. Pastora, eu leio a Bíblia no dia da célula. Vai continuar doente. Eu leio a Bíblia na hora que a pastora dá os textos e o pastor, que inclusive alguns pode até achar ruim que a pastora pede um monte de versículo. O é eu rindo de você. Porque eu vou continuar. É a minha função, meu irmão. Colocar Bíblia dentro de você para você ser liberto. Amém? Fazer você entender que a palavra de Deus é vida. Fazer você entender que a palavra de Deus te cura, te transforma, te liberta. Porque ela faz isso na minha vida. Eu não prego o que os outros disseram, eu prego aquilo que ele fez na minha vida. Esse livro é poder de Deus. Mas só desses versículos aqui que você lê não vai funcionar. Você tem que comer esse livro. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa ler os evangelhos. Pastora, eu vou ler, eu durmo. Então sabe o que você vai fazer? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da servidão. Aleluia! Glórias ao teu nome, Jesus. Não se deixem. Palavra de Deus é para você ler. Vou dar um testemunho aqui de uma pessoa que você deve conhecer, já faz
muitos anos, hoje ele é um pastor, um homem muito abençoado por Deus, e de uma igreja bastante conhecida. O pastor Jaime, da Igreja da Graça. Todos conhecem a Igreja da Graça, né? Alguns até vieram de lá. Então, é verdade. Que bacana. Isso mesmo, eu vi lá a sua postagem no Face. Primeira igreja. Glória a Deus, né, irmão? Porque você se converteu lá. Glória a Deus. Então, o pastor Jaime, ele era um homem drogado. Mas drogadão. Ele se converteu. E sabe o que foi a recuperação dele? Não foi um centro de recuperação, não foi nem a ajuda que nós disponibilizamos aqui nessa igreja com o Ministério Eu Posso. Que é um suporte maravilhoso. Mas olha, querido, sabe por que tem que ter esse suporte? Que, inclusive, até tendo esse suporte, alguns que precisam não usam esse suporte. Misericórdia, né? Bate na cabeça para ver se acorda. Sabe o que acontece? Esse pastor, que estava no fundo do poço, ele se confinou e pegou esse livro e comia. De frente para trás e de trás para frente. Comprimidos todo dia, Bíblia e oração. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Não é cântico bonito, vou pôr um louvor para sair os capetas da minha casa. Acorda, irmão. Bíblia. Vou ouvir uma mensagem para me libertar. Vou jogar lá no YouTube a mensagem, ver de que pastor. Não tenho nada contra, ouça mesmo. Melhor mensagem do que ouvir a asneira da televisão. Mas, irmão, se você está doente, e a maioria dos crentes estão, tem mais crente doente do que crentes são. Você precisa de Bíblia. Coma esse livro, pastora, tem um sono, leia andando. E não leia durante a madrugada. Tem pessoas que vão orar na madrugada. Se você não aguenta, eu consigo ler a Bíblia na madrugada. Pastor sabe, eu não leio, pastor. Ele fala, você vai conseguir? Ele começa a roncar e eu estou lendo. Porque o pastor deu sono, ele capota. Né, meu amor? Capota. Ele lê outro horário, mas eu leio livros também de madrugada, entendeu? Alguém tem que dormir, ele falou. Então eu leio a palavra, eu leio vários capítulos de madrugada. E leio acesa, grifo, glorifico, mas eu consigo fazer isso. Meu relógio biológico é assim, tem gente que não aguenta mesmo. Entende? Amados, não é para ler de madrugada como a pastora, se você não tem esse relógio biológico, entendeu? Porque você vai dormir, vai capotar, mas tem gente que meio-dia, de manhã, começa a ler a Bíblia e dorme. Então, você vai ler de pé. Começa a andar. E olha, não é um versículo não, deixa eu ver o que Jesus quer falar comigo. Raspadinha bíblica. Tirar sorte na Bíblia. Me poupe, né, meu irmão, minha irmã? Não, senhor. Não. Eu estou falando de 3 capítulos, pelo menos. 3 capítulos, pelo menos. Ler a Bíblia toda. Comer esse livro, colocar os versículos, decorar versículos importantes que servirão de espada no bucho do diabo. Precisam ser decorados determinados versículos. Se a pastora cita aqui para você, só tem uma explicação para ela citar. Ela lê a Bíblia e ela decorou partes dela. E até hoje eu faço isso.
Porque eu preciso ter esses versículos. O Espírito Santo só vai poder te usar naquilo que você sabe. Só vai poder usar os versículos que você já aprendeu. Para que você enfie no bucho do diabo. Quando ele vier mentir sobre a sua vida. Quando ele vier mentir sobre a força de Deus na tua vida. Sobre a libertação de Cristo na tua vida. Você vai enfiar na cara dele. O que esse livro diz? E ele vai cair fora. Porque ele não pode contra este livro. Queridos, o fervor vai trazer esta capacitação. E fervor, ele não vem de graça. Ele vem com leitura bíblica. Ele vem com oração. Ele vem com busca do Espírito Santo. Ele vem com seleção daquilo que eu gosto. Vou selecionar o meu dia hoje. A série e tal. Cadê os irmãos da série? Tá cheio, né? Hoje agora, né, esse tempo, o inimigo tem usado as séries para tirar os crentes, para distrair os crentes da presença do Senhor e tomar o tempo deles. Entre as redes sociais, que misericórdia. Não. Busca de Deus, oração diante da presença de Deus. Eu não vou nem fazer essa pergunta para eu não passar vergonha. Não é nem vocês, eu que passo. Não é para responder, tá? Quanto tempo você passa de joelhos em oração? Não fale. Alguns vão falar, é para orar de joelhos? Irmão, para orar de joelhos, igual o muçulmano. Né? Como é que o muçulmano faz? Cara no chão. Precisa disso, pastora? Começa com isso. Vai dar super certo você entender quem manda. Quem é ele, quem é você. Começa se rendendo. De coração, de alma e de corpo também. Vai adormecer, muda de posição, irmão. Continua de joelho. Pastora, quebrei o joelho. Então tudo bem, você está com problema no joelho? Ora sentado, mas com a posição reta para não tombar. Quanto tempo? 1 minuto, tá bom? Você passa quanto tempo conversando com seus amigos? Com suas amigas? No WhatsApp? 15 minutos é pouco. Começa com 15 minutos. Pastora, não aguento passar tanto tempo na presença de Deus. Ei, tua vida está como? Faz um cabeçalho de oração. Começa glorificando o nome dEle. Falando para Ele quem Ele é. O que a Bíblia diz sobre Ele? Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus do impossível. Ele é Deus maravilhoso. Ele enviou Jesus. Ele nos deu o Espírito Santo. Começa a conversar com Ele, exaltando o nome dEle. Depois você começa a falar de você. Mas é para falar, sabe, irmão? É para você contar para Ele aquilo que te prende, aquilo que te deixa irado, aquilo que te alegra, aquilo que te está roubando a fé, aquilo que você não entendeu. É para falar. E é para pedir para Ele agir na sua vida, porque Ele é Deus de poder e Ele age. Você começa com 15 minutos, você vai começar a conhecê-lo. É impossível alguém ler este livro de verdade, sem raspadinha bíblica, e sem lê-lo somente aqui na igreja, e passar pelo menos todo dia 15 minutos de oração, que a vida não mude. Que o Espírito Santo não comece a ferver dentro de você. Um fogo santo que vai libertar tua vida, vai aquecer as tuas vontades por Ele e vai fazer você abençoar outros. Isso é uma vida de fervor. Terceiro, o fervor me torna destemido, ousado e cheio de fé. O que aconteceu em Atos capítulo 4, versículo 17, abra lá, nós vamos ler esse texto.
E eu vou achando e lendo para ganharmos tempo. Atos capítulo 4, versículo 17 em diante, diz assim: todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. E no capítulo 21 de Atos mesmo, passa aí as páginas para frente, no mesmo livro de Atos, capítulo 21, versículo 10, olha o que diz aí. Versículo 10 a 13, diz assim: depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Queridos, sabe qual é o outro benefício de uma vida de fervor? É se tornar uma pessoa destemida, resumindo, corajosa e não covarde. Uma vida corajosa, ousada e cheia de fé. Uma vida sem fervor dificilmente enfrentará dificuldades por causa do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ela vai fugir antes. Ela vai amarelar antes. Estou tendo uns problemas lá na minha casa, não vou poder mais ir na igreja. Ui? Como assim? Importa obedecer a Deus do que aos homens. É luta, sim. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É maior. Nós precisamos entender que o fervor, o fogo do Espírito na nossa vida nos torna corajosos e não covardes, nos torna destemidos, mas também nos torna ousados. Eu mandei parar de falar. A ordem de falar não vem de você, vem dele. Vou continuar falando do nome de Jesus. Eu não quero que você ore nem cante. Vou continuar orando e louvando ao nome do meu Deus dentro da minha casa. Vou continuar, porque quem está sobre mim, inclusive sobre você que se acha, é Deus. Ousadia. Ousadia e fé. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando ele decidiu ir a Jerusalém, aí um profeta deu uma profecia para ele, pegou o cinto e amarrou a Paulo, e dizendo: olha, o dono deste cinto vai sofrer muito, vai ser amarrado pelas autoridades, vai ser preso. Aí os irmãos começaram a chorar, porque sabia que a profecia do Ágabo, do profeta, era uma profecia verdadeira, e eles começaram a chorar. E aí o apóstolo Paulo falou: para que isso? Parem de chorar. Se liguem. Eu estou disposto não somente a ser preso, mas até morrer pelo nome de Jesus Cristo. Fé, ousadia. Queridos, uma vida de fervor nos faz viver uma vida de fé. Sabe por que muita coisa não acontece na nossa vida? Porque falta fé. E sabe por que falta fé? Porque está faltando fervor. Está faltando o fogo de Deus aí dentro. Está faltando crer. E fé não é orar hoje, ter amanhã, não. Fé é você orar hoje, amanhã acontecer tudo errado, e você continuar crendo e dizendo: meu Deus é fiel, Ele é poderoso, eu vou conseguir, eu vou vencer no nome dEle. É assim que é fé.
Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Qualquer outra coisa é baboseira da religião. Fé é você vencer com toda a contrariedade. Os homens falaram um monte de besteira, mas você crê, porque você está orando. Não tem conversa. Olha, eu quero dizer para você, porque notícia ruim chega logo e tem um monte de gente para dar. Eu não quero nem saber das notícias ruins. Eu quero saber do que Ele fala comigo. É com Ele que eu estou depositando todas as minhas dores. É nele que eu deposito minhas expectativas. É Ele que recebe as minhas lágrimas. É o meu Deus. Fé. Vida de fervor vai te trazer coragem, vai te ficar ousado e vai te encher de fé. Você vai ver como as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Então, eu quero te dizer aqui em nome de Jesus, essa pastora está dizendo hoje para você, vida gelada e morna é um péssimo negócio para nós. Se desperte para viver uma vida fervorosa. Esse negócio de vir só na igreja bater o pique. Sabe aquele negócio? Vai lá, aí você corre. Não, irmão. Você não está me abençoando com isso. Você está deixando de abençoar você. Você ser fervoroso, você não vai me abençoar. Você está abençoando você. Busque uma vida mais profunda com Deus. Uma vida de intimidade, uma vida pertinho, uma vida incendiada, uma vida de fogo, uma vida bem juntinha do Senhor. Hoje eu obtive de Deus uma coisa, amanhã eu quero mais. Entende, amados? Amém? Quantos estão comigo? Isso é importante, amados, nós entendermos que Deus tem mais. Pastora, a minha vida continua a mesma. A minha vida profissional é um horror. A minha vida no casamento é um horror. A minha vida espiritual é um horror. Isso tem que acabar em nome de Jesus. Deus quer mudar essa história na tua vida. Deus quer mudar. É Ele. Mas Ele não faz obrigado. Entende? É você que tem que querer. Lembra do desejo ardente? Desejo ardente. Você não vai esquecer mais essa palavra. Desejo ardente. Desejar Deus. Ter sede de Deus. Buscar a presença de Deus. Se ajoelhar. Não estou com vontade, então vai falar de olho aberto. Vai orar andando. Vai orar enquanto vai para o serviço. Mas busque a presença de Deus. E você vai ver as coisas mudando. E quarto, o fervor me torna um servo por excelência. Queridos, lá em Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 8. É um texto mais longo, a gente não vai ler, mas você pode anotar. Esse texto, a Bíblia fala que no dia em que morreu o rei Uzias, Isaías contando, o profeta. Ele diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto trono. E aí ele descreve a glória de Deus lá no céu. É tremendo esse texto, tremendo. E aí depois que ele vê a glória, ele põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, eu vou morrer. Porque eu vi a tua glória e os meus lábios são impuros. A Bíblia diz que voou do céu um anjo, um daqueles anjos que circundavam a glória de Deus, o trono de Deus. E que diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que ele voou de lá com uma brasa viva, numa tenaz. E ele tocou os lábios de Isaías e queimou os lábios de Isaías. E o próprio anjo disse, a tua iniquidade foi queimada. Sabe o que significa isso? Logo após que ele teve o fogo. Lembra da presença de Deus como fogo, que nós falamos no início? Sabe o que aconteceu? Depois que ele teve os lábios queimados, ele se apresentou para servir.
No céu se ouvia uma voz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí Isaías ouviu a voz do chamado para servir. E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, uma vida de fervor nos torna servos. Na igreja tem um monte de senhores. Um monte de senhores. Pouquíssimos servos. Pouquíssimo. O que está acontecendo? Falta fervor. O fervor nos faz nos apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, eis a minha vida. Tu quer usar minhas mãos? Está aqui, usa. O Senhor quer usar minha vida inteira? Está aqui. O Senhor quer usar meus talentos? Estão todos a teu serviço. O Senhor quer usar meu tempo? É teu, Senhor. O Senhor quer usar minha agilidade? É tua, Senhor. O Senhor quer usar meu sorriso? É teu, Senhor. O Senhor quer usar minha autoridade? É tua, Senhor. Pode usar. Mas o que nós temos ouvido e visto? Eu não posso. Olha, só posso isso e aquilo, mas aquilo e aquilo não posso. Eu já estou até aqui de coisas. Estou fazendo tanto, não tenho mais tempo. A vida de fervor nos torna servos. Servos. Nos colocando na presença dele para servirmos. Senhor, eis a minha vida. Usa para a tua glória. Os teus pastores fazem isso desde que foram chamados por Deus. Eu, desde que me converti, eu coloquei a minha vida a serviço do Senhor. E nunca fui roubada de nada. Nunca perdi nada. Sabe por quê? Porque eu nunca vou vencê-lo no dar. Ele sempre vai dar a mim muito mais do que eu dou a ele. Entende? Uma vida de fervor nos leva a ser servos por excelência. Faz a gente deixar de ser senhor de tempo, de coisa, de carro. O teu carro é de Deus, meu irmão. O carro do pastor vai empinheirado de gente, na vinda e na ida. Na vinda e na ida, olha o que eu falei. Não vai e vem. Na ida e na volta. Na ida e na volta. Você entendeu? Põe teu carro a serviço. Não pode, porque as rodas, elas vão murchar. Vai rasgar o banco. Põe carro, põe casa, põe tua vida a serviço de Deus. Estamos precisando de casas para multiplicar célula. Cadê a tua casa, meu irmão? Põe tua casa a serviço do mestre. Vai estragar. Vai não, irmão. Vai não. Você vai ter muitas casas. Muitas casas. Deus nunca é vencido no dar. Então põe teu coração diante do Senhor. E por último, amados, já vou encerrar. O que pode extinguir e apagar o Espírito na minha vida? Existe algo que pode apagar. É muito sério isso. É 1 Tessalonicenses 5, 16 a 23. Eu vou dar o exemplo do bombeiro. Os homens do bombeiro, tá? Para apagar o fogo, eles usam 3 técnicas. Eles se utilizam de 3 técnicas para extinguir o fogo. E isso serve de grande exemplo e ilustração para o que a gente está falando aqui, tá? A primeira técnica que os bombeiros usam é a retirada do material combustível. Tirar o combustível, tá? A segunda técnica é o abafamento. E a terceira técnica é o esfriamento. A vida espiritual, ela segue os mesmos processos. Você quer apagar o fogo do Espírito na tua vida? Sabe como é que acontece? Quando você quer apagar, retira o combustível. Isso é combustível. Oração é combustível. Comunhão é combustível. Reunião na célula é combustível. Entende? Vai apagar. Retira isso.
você está apagando o combustível, acabando com ele. A segunda técnica é o abafamento. Abafe tudo que Deus coloca na tua vida. Sufoca isso. Deus está falando com você, sufoca. Tapa o ouvido. Não quero ouvir. Fique irritada, irritado, não quero saber. Abafe. Você vai apagar o fogo do Espírito. E a terceira técnica, esfriamento. Estou me sentindo frio. Aí eu fico em casa. Não peço ajuda. Não vou para orar. Não grito, não clamo a Deus. Eu vou esfriando, 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 esfriando. Até que o fogo se apagou. O Senhor trouxe essa palavra para a tua vida, para a minha vida, para nós como igreja, para que nos despertemos para uma vida de fervor. Nada de frio e muito menos de morno, mas uma vida quente, incendiada pelo Espírito de Deus. Uma vida que não somente abençoa a si própria, mas abençoa os outros, porque é impossível um fogo não trazer luz e calor. Não é verdade, igreja? Quando a gente está com muito frio, o que faz? Pessoal, vamos acender uma fogueira. Primeiro, onde estava escuro fica claro. E o frio, quem chega perto da fogueira, começa a ter calor. Entende? Tenha uma vida de fogo para trazer luz para você e para os outros e para incendiar as pessoas de uma forma santa, para libertá-las e trazê-las para o fogo também. Amém, igreja? Fique de pé, vamos orar.